De vez em quando a gente fica arrepiado com o valor da conta de água, que tão alta que vem, né? A gente não sabe como pode subir tanto de um mês para o outro. Mas você sabia que é possível você fazer esse cálculo e ver se o valor é aquele mesmo do seu consumo? Vamos ao vivo com o Neto Mota, que vai explicar como fazer isso, né? Um passo a passo que a BRK está orientando, inclusive, os consumidores, até para incentivar que o consumidor fique mais atento, né, ao consumo. De repente, se acompanhar, né, o passo a passo em casa, pode até descobrir qual dia teve maior consumo, se aconteceu alguma coisa e a conta não assustar tanto, né, Neto, no final do mês. A gente está sem o áudio do Neto, vamos restabelecer o contato já com o áudio para a gente trazer essa informação importante, né? Importante tem um passo a passo aí, porque você pode medir a conta em casa e você conseguir aí acompanhar de repente qual a semana que teve mais consumo, qual a semana que foi melhor, né? De repente até para ter uma educação melhor do consumo de água em casa. Vamos lá, Neto Mota, com você. Agora sim, Moura, para não se assustar, literalmente, né? Só lembrando que a estrutura tarifária da BRK está disponível no próprio site da empresa Além da Sal, que é a agência reguladora que vai monitorando aí os preços. De posse dessa estrutura, o consumidor pode olhar pelo smartphone ou computador ou até imprimir, como o Flávio Galindo da BRK fez aqui. A gente tem conta, tem hidrômetro, não é isso? E tem também a estrutura tarifária aqui. O Flávio disse que é fácil fazer essa conta, ele que é coordenador técnico e comercial aqui da BRK, então explica para o nosso telespectador, Flávio, como é que ele pode fazer para calcular em casa e ver se bate com a conta. Exato. Inicialmente, a gente tem que demonstrar como é que é feita a medição do hidrômetro, né? Então, para você buscar a sua leitura lá no seu hidrômetro, você sempre vai pegar a data final, menos a data inicial, sempre você pega a leitura do mês corrente, menos a leitura do mês anterior, e essas informações são apenas os números pretos do hidrômetro. Você vai perceber que tem aqui 2 números vermelhos. Esses números vermelhos são o que a gente chama de decimais, então esses números eles não servem para a sua leitura. Obviamente que essas informações também constam em conta. Se você for perceber, no primeiro quadrante aqui da conta, você vai ver lá, no segundo quadrante, desculpa, você tem aqui os dados de medição. E aqui você vai ter leitura anterior e leitura atual. Você vai diminuir uma menos a outra para poder você chegar no seu consumo. Feito isso, nós temos aqui hoje a estrutura tarifária vigente, né? Essa estrutura tarifária ela está dentro do site da SAL, você pode buscar, e ela obedece os seguintes parâmetros. Você vai ter aqui as categorias, que aí vão ser as categorias residencial, comercial, industrial, pública, social e por aí vai. Logo aqui do lado você tem as faixas de consumo. Então, a gente sabe que aqui na nossa área de concessão a gente tem uma tarifa mínima que é até 10 metros cúbicos e logo aqui ao lado você tem o valor do metro cúbico para cada uma dessas faixas de consumo. Por exemplo, você está aí na sua residência, consumiu aí 7 metros cúbicos ao final do mês. Você vai pagar a taxa mínima e a taxa mínima você vai pegar 10 metros cúbicos vezes R$ 6,14 e aí você vai encontrar o valor da água. Se de repente você mora em Maceió e você tem esgoto, você paga 100% da tarifa de água em esgoto. Se você mora no interior, é 80%. Ah, Flávio, mas eu sou da tarifa social. Tarifa social você paga 50% da tarifa residencial vigente e 50% da tarifa de água que você consumiu é esgoto. Então, você paga metade do que você pagaria numa tarifa de água de residencial comum. Outro ponto é, se de repente, Flávio, eu consumi 11 metros cúbicos, como é que eu faço a minha conta? A sua conta é o seguinte, você vai, os 10 metros cúbicos, que é a tarifa inicial, né, da categoria residencial, e esse 1 metro cúbico, que seria o excedente, você vai extrapolar para essa segunda faixa e multiplicar pelo metro cúbico da segunda faixa, tá? E assim você vai fazer sua conta. Essas informações você consegue encontrar tanto no site da SAL quanto no site da BRK. Hoje nós temos uma agência digital, que é o minhabrk.com.br, onde você pode estar imprimindo sua fatura, tirando dúvidas e até mesmo solicitando algum atendimento, caso você necessite ou precise. Flávio, e tem outros pontos que o consumidor deve ficar atento em relação ao hidrômetro e até na própria conta? Tem sim. É muito importante que você perceba como é que está o funcionamento do seu hidrômetro, né? Principalmente se ele foi trocado recentemente. É de fundamental importância que você acompanhe a medição do seu hidrômetro nos primeiros dias.
para que você possa aí verificar se o seu consumo ele está fora do normal e, de repente, está apontando vazamentos internos, para que você possa nos procurar de maneira mais proativa e a gente possa estar sanando esses problemas em relação à sua conta antes dela chegar, antes de você tomar algum susto com a conta mais alta. Muito obrigado pelas informações. Então, Edson, na hora de contestar a água, é importante ter em mãos aí os dados do hidrômetro, a estrutura tarifária e a conta também. A estrutura tarifária nem tanto, né, para quem já pode ter acesso de maneira digital, mas é importante sempre ter essas bases de informações. Eu volto para você. E ficar atento, né, Neto? A gente sabe que vazamento de água, às vezes, fica visível, mas às vezes não fica. E nesses casos, os vazamentos escondidos, a gente só sente realmente quando a conta chega. Então, é importante até verificar se, de repente, tem algum tipo de vazamento. Há algumas questões, eu queria só fazer essa última pergunta para o representante da BRK. Acontece, por exemplo, quando há a troca de hidrômetro. Eu queria que ele explicasse por que, geralmente, quando há a troca de um hidrômetro antigo por um novo, não é, acontece um aumento na conta, porque o antigo normalmente costuma dar problema, por que acontece com frequência esse tipo de reclamação? O Edson Moura está perguntando lá no estúdio por que geralmente as pessoas, os consumidores, na verdade, reclamam quando existe a troca, quando acontece a troca de hidrômetro, e eles reclamam e falam muito que a conta fica mais alta. O que é que está acontecendo nesse caso? O que acontece? O hidrômetro é um aparelho, mostrando ele aqui, a gente tem um hidrômetro cortado, tá? Perceba que ele é uma engrenagem mecânica, né? A tendência, posso fazer um similar a um equipamento que a maioria das pessoas deve ter em casa, que é o ventilador, que ao longo do tempo, essa engrenagem, se você, por exemplo, pegar o seu ventilador e deixar de dar manutenção, ele vai perder a capacidade de ventilar, bem assim é o hidrômetro. Ele está sujeito às intempéries, à qualidade da água, se acumula algum tipo de sedimento, a água tem sólidos nela, né? Então, ao longo do tempo, esse hidrômetro ele vai perdendo a capacidade de medir. Então, acaba que, se você não tem um consumo consciente, quando a gente faz a troca do hidrômetro, tende a você verificar o seu consumo atual, muitas vezes pode ser um consumo mais alto do que você acha que deveria ter, e aí você tem que realmente progredir para um consumo consciente. Além disso, tem a questão dos vazamentos internos. 90% dos casos que nós recebemos aqui de contas mais altas são vazamentos internos. Então, quando você está com o hidrômetro mais antigo, a tendência é que ele, muitas vezes, em medições mais baixas, ele pare de medir. Então, você, às vezes, ali está com gotejamento, com a caixa de descarga, com algum vazamento ali na caixa d'água, até mesmo um vazamento pequeno. Você tem uma ideia, em ordem de grandeza, um vazamento de apenas 2 milímetros pode ocasionar uma alta de consumo de cerca de 96 mil litros de água no final do mês. Então, é de fundamental importância que você acompanhe, quando você faz a troca de hidrômetro, diariamente como é que está sendo o seu consumo, para que você possa antever problemas e não se deparar com a conta mais alta, tá? É bom frisar aqui, aproveitar o espaço, que quando você tem um vazamento, você busca um profissional, resolve esse vazamento e traz o laudo até a BRK, a gente aplica um desconto para esse volume perdido. Então, ou seja, o cliente ele não vai ficar com essa conta tão alta. Então, ele buscando esse vazamento, resolvendo esse vazamento, trazendo o laudo até a gente garante esse desconto para esse volume perdido, tá certo? Muito obrigado mais uma vez.